Vamos ver hoje qual é a arena da missão. Isso quer dizer, aonde que a missão se desenvolve, qual é o palco da missão, aonde que essa missão é efetivada. O que diz a Bíblia sobre isso? Onde diz a Bíblia deve ser efetivada a missão, a pregação do Evangelho. Aonde que deve estar situada a grande comissão evangélica? Aonde que ela deve estar operando? Mateus 28, 19. Fazei discípulos de todos os povos. Ainda Apocalipse 14, 6. Aos que habitam a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Lá na mensagem angélica. O evangelho eterno. A toda nação, tribo, língua e povo. A missão evangélica não tem nenhum exclusivismo. Não há exclusivismos na missão evangélica. Ela não há exclusivismo territorial, étnico, linguístico. Todas as línguas, todos os povos, todas as nações. Não há também exclusivismos culturais, ou de classes sociais, ou de nacionalidade. A pregação do evangelho é absolutamente democrática. A grande comissão é para todos, sem exclusivismos. Veja, por favor, o texto de Apocalipse 7, 9. A visão dos salvos. João estava vendo os salvos, e eles eram incontáveis, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Vestes brancas, palmas nas mãos. Com as vestes brancas, as vestes da justiça de Cristo, e com palmas nas mãos, simbolizando a vitória sobre o pecado. O Espírito da verdade, irmãos, o Espírito da missão, promoverá a unidade nos nossos corações. Fazer com que nós sejamos unidos com todas as nações, tribos, nações, línguas, povos, grupos sociais. Como é que Jesus falou sobre a abrangência geográfica da missão? As áreas da missão. Primeiro, a área 1, isso está lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Naquela época, os discípulos estavam próximos de Jerusalém. E agora o Senhor estava dizendo assim, olha, preguem primeiro em Jerusalém. Vocês estão aqui, então preguem primeiro em Jerusalém. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém, irmãos? A nossa Jerusalém, primeira, é o nosso lar, a nossa família. Nós devemos pregar para a nossa família. Quem é ainda a nossa Jerusalém? Os nossos vizinhos, aqueles que moram perto de nós, os amigos. Esse é o principal objetivo da missão. É o lugar principal da missão. Jerusalém, aqueles que estão no nosso entorno mais próximo. Mas Jesus ainda continuou. Vão pregar tanto em Jerusalém como na Judéia e na Samaria. Judéia e Samaria eram as proximidades de Jerusalém. Eram as cidades ou as regiões vizinhas de Jerusalém. E agora Jesus estava falando, depois de vocês pregarem em Jerusalém, vocês vão pregar na Judéia e na Samaria. Nossa missão envolve também aqueles que estão não juntos, mas que estão de alguma maneira próximos. São pessoas que falam a nossa língua, têm uma cultura semelhante à nossa, mas não vivem a mesma realidade que nós. Esse é o outro lugar da missão. O nosso entorno, mas não o nosso entorno imediato, o nosso entorno um pouco mais distante. A eles nós devemos apresentar, a essas pessoas devemos apresentar a missão. Cristo ainda conclui, e até os confins da terra. Não tem como não entender isso, não é, irmãos? A missão, ela é para os que estão próximos, porque estão um pouco próximos, mas também para aqueles que estão distantes, e muito distantes, até os confins da terra. Pode ser, irmãos, que eu e você não possamos ir pregar o evangelho, mas nós podemos ajudar com as nossas ofertas, com os nossos planejamentos, para que seja pregado o evangelho até o confim da terra. A missão de Deus nos chama para alcançar indivíduos de todos os lugares, nações, grupos de pessoas, línguas e etnias. Esse é o último lugar da missão, aquele mais distante.
É o mais distante, mas ele não é excluído de ouvir a missão. Ele deve ouvir a mensagem de salvação, que é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver qual é o desafio missionário dessa semana, irmãos. Veja lá. Ore todos os dias dessa semana pela comunidade onde você mora. Deus colocou lá por uma razão. Ore pelo seu edifício, pelo condomínio. Ore pelos seus vizinhos. Ore pelos comerciantes que te servem. Ore pela comunidade. Mas ainda, pesquise a demografia da sua área para saber que tipo de pessoas vivem ao nosso redor. Qual a origem étnica e religiosa, idosos, jovens, pobres, ricos, idiomas falados, etc. Peça que Deus lhe mostre como ser um canal de seu amor para eles. Nós estamos dentro dessa missão. Temos que estar dentro dessa missão, que é a missão de pregar o Evangelho. O Senhor Jesus nos chamou para essa missão, chamou os primeiros discípulos, mas nós somos os seus discípulos. Não somos os primeiros, mas pode ser, irmãos, até que sejamos os últimos, conforme o andamento das profecias. O Senhor Jesus quer que nós participemos da missão. O mundo deve receber a mensagem. O mundo deve receber essa mensagem missionária. O que é a mensagem missionária? É a mensagem de salvação, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, irmãos, participar dessa missão. Participamos dessa missão, na igreja participamos dessa missão, os nossos grupos missionários, a lição da escola sabatina compartilhada, mas nós queremos, irmãos, fazer parte dessa missão, da missão do Senhor Deus, que o Senhor Deus deu para nós, a missão dele, que ele deu a nós o privilégio e a responsabilidade. Eu quero salientar muito isso. O privilégio e a responsabilidade de participarmos junto com ele na salvação dos seres humanos.